Feliz sábado, queridos irmãos, mais uma vez. Vamos agradecer a Deus pelo sábado, por esses momentos que podemos estar reunidos aqui na casa dele para adorá-lo e para louvá-lo. Eu gostaria de agradecer inicialmente a todos aqueles que me abraçaram, a mim e a minha família, por ocasião da perda da minha mãe, que aconteceu há 15 dias atrás. Ela já estava morando conosco há quase 6 anos, já no final da sua vida. E uma das grandes preocupações que eu tinha com ela era a salvação dela. E eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus sempre planeja as coisas de forma correta, não é? E ela permitiu que minha mãe estivesse aqui conosco durante esse tempo, para que fosse corrigida algumas coisas do nosso relacionamento e que eu pudesse interceder por ela. E eu tenho certeza que ela dormiu no Senhor, em paz. E que muito em breve nós a encontraremos linda, perfeita, né? E vamos morar juntos lá no céu, não é isso? Hoje penso que Deus me escolheu para estar aqui com vocês, e eu peço a Ele sinceramente, e venho pedindo já há um tempinho, que Ele me dê toda a capacidade para transmitir uma mensagem especial para todos nós esta manhã. E essa mensagem, obviamente, não é só para vocês, mas para mim também. E eu gostaria também que aqueles que nos assistem através da internet se sentissem bem, que entendam perfeitamente, que o Espírito Santo alcance cada um de vocês e tenham o desejo de se entregar a Deus. Essa semana eu também completei 61 anos. Não parece, eu sei que não parece, né? 61, 6.1, cada vez mais potente, né? Com esse corpinho, como diz meu irmão, de bailarino espanhol. E assim a gente vai levando a vida, né? Eu falei para minha esposa que eu gostaria de chegar nos 70 melhor do que eu estou hoje. Só que eu não comecei a fazer isso ainda da forma como precisa, né? Mas dá para fazer, sabe? Hoje em dia tem muita coisa e Deus já deixou um monte de orientações para nós, que nós podemos chegar a uns 70 assim, enxutão, legalzão, usando a cabeça, falando de Deus para as pessoas, sendo um exemplo, não é verdade? Então que Deus nos abençoe, e eu peço a Ele nesse momento que abençoe a cada um de nós. Vamos começar. Eu resolvi usar, não o tablet hoje, eu resolvi usar o Facebook. Esse aqui, ó. Esse é o melhor Facebook que tem. Sabe por quê? Porque o Facebook, que todo mundo usa aí, ele é cheio de fake, né? Cheio de fake, né? Os termos modernos, né? Cheio de fake. A maioria das pessoas só coloca aquilo nos momentos da alegria, se é que está alegre mesmo, né? Às vezes lá por dentro está se queimando de raiva de alguém, né? Está irado, etc., mas está lá, bonitinho, né? Colocando as coisas no Face. Agora a palavra de Deus, por que ele é o Face verdadeiro? Face em inglês é face, né? Então é um livro das faces, das fisionomias, do caráter, da personalidade das pessoas. Esse livro aqui, sim, ele mostra a verdadeira face das pessoas. Ele mostra tudo na realidade. E é isso que a gente vai ver hoje, no Facebook de Deus. Comece a mudar o seu Facebook agora. Troque pela palavra de Deus. Vai ser o melhor Face que você vai ter na vida. Pode ter certeza disso. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Alguns de vocês receberam essa revista hoje aqui? Levanta a mão, por favor. Receberam? Beleza. Essa revista é para você usar, tá? Mas não é para usar assim lá na cozinha, para enrolar alguma coisa que vai jogar no lixo, tá? É para você ler. Isso aqui foi dado para você ler.
E algumas famílias que têm filhos receberam essa revista Nosso Amiguinho. Receberam? Quantos receberam isso daqui? Beleza. O que é que você vai fazer com isso daqui? Você vai ensinar o seu filho a ser fiel. Você vai começar a trabalhar com ele, vai ensiná-lo a aprender a lidar com dinheiro. Se você nunca teve essa oportunidade, como eu não tive, eu fui aprender isso ao longo da minha vida, graças à misericórdia de Deus, eu aprendi, depois de muito tempo, e eu vou falar para vocês, depois de muito tempo mesmo. Eu tenho 61 anos de idade, eu nasci na igreja, sou de família adventista, segunda ou terceira geração, e só fui aprender essas coisas há pouco tempo atrás. Não é porque eu sou cabeça dura, talvez seja um pouquinho, né? Minha esposa que sabe bem disso. Né? Mas a gente tem que aprender. Nunca é tarde para aprender. Então, use isso em casa. Aqueles que pretendem ter filhos, já peguem essa revistinha e comecem a aprender isso. Porque isso vai ser muito bom para você e para os seus filhos, e ele vai te agradecer mais para frente. Né? Antes de nós lermos 2 Crônicas 14 em diante, eu aprendi uma coisa com o pastor Assad Bechara. Alguns de vocês conhecem o pastor Assad Bechara, não é? Eu conheço há muitos anos, lá em Curitiba, minha esposa foi secretária dele, lá na Igreja Central de Curitiba. E ele é uma figura especial, né? É um Moisés, tá certo? É um Moisés. E eu aprendi com ele uma coisa muito importante numa pregação dele. Quando ele abriu a palavra de Deus, ele pediu silêncio. E eu vou pedir a mesma coisa agora. Silêncio. Porque é a palavra de Deus. Não é hora de a gente falar mais nada. Não é hora de a gente não conversar mais nada. Se você puder desligar o seu tablet, seu celular, a não ser que esteja ligado lá em 2 Crônicas, você deixa ele aberto, tá? Mas nós precisamos nos concentrar. Concentrar naquilo que nós vamos ler agora. Ele é importante para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. Eu cheguei à conclusão que a gente brinca muito com a salvação. A gente brinca demais com coisas sérias. A gente leva a vida espiritual de uma maneira muito superficial, muito... Não me veio agora a palavra certa. Oi? Leviana. E tem mais alguns termos, né? E nós ficamos brincando com coisa séria. Antes de lermos, eu gostaria que você inclinasse sua cabeça diante da palavra de Deus, fechasse os seus olhos, e nós vamos orar, porque nós precisamos entender aquilo que vamos ler. O Espírito Santo precisa nos falar, cada um individualmente, frente a essa história que nós vamos ler nesse momento. Incline sua fronte, por favor. Querido Deus, nós, todos aqui, estamos reunidos nesta manhã, em sua casa, buscando, Senhor, o Teu Santo Espírito, porque nós precisamos mudar a nossa vida, ó Pai. Nós precisamos nos ligar a Ti de uma maneira inseparável, com uma intimidade tremenda. Então nós clamamos a Ti, que Teu Santo Espírito desça sobre nós nesta manhã. E que a leitura da Tua palavra, que é eterna, que foi inspirada por Teu Santo Espírito, faça sentido em nossas vidas nesse momento. E que nós saiamos daqui, ó Deus, felizes, alegres e tomando decisões importantes ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. Nós vamos contar uma historinha hoje, né? Uma história que muitos de nós conhecemos, que é um dos reis de Israel. Na realidade, do reino dividido, né, de Israel, que é o reino de Judá, certo?
e Benjamim, que é o rei Asa. Todo mundo já ouviu falar dele, não viu? É uma história muito interessante e nós vamos fazer uma aplicação dessa história para nós hoje. Eu tenho uma aplicação especial. Não sei como é que eu tirei esse tema daqui de dentro, mas é o que Deus quis. Então nós vamos fazer, tá bom? Vamos acompanhar lá. Vocês sabem que o rei Asa, eu esqueci de trazer o resto das minhas anotações, mas nessa Bíblia aqui, ela é ótima. Deixa eu pegar aqui. Ela traz algumas coisas interessantes sobre os reinados, a divisão, no finalzinho, né? Essa Bíblia aqui eu ganhei de uma amiga, de uma família de amigos aqui na igreja. Aliás, eu ganhei 2 Bíblias dela. Essa daqui e essa aqui que nós vamos ler ainda hoje, que é a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Pode ter certeza, Cláudia e Luiz, estou usando bastante, viu? Nessa Bíblia aqui, tem coloca as datas desses reinados. E Asa, ele reinou mais ou menos do ano 911, aqui, achei, 911 a 870 anos antes de Cristo. Foi logo no início da divisão do reinado, né? Veio lá os reis, veio o rei Saul, depois veio o reinado de Davi, e o filho de Davi, Salomão, e aí então vem outros reis aqui nesse período, Roboão, Abias, Asa. Vamos voltar então, isso é só para contextualizar um pouquinho onde é que a gente está, né? E aqui começa lá em 2 Crônicas 14, falando assim: Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Você viver numa terra onde existe paz, eu acho que é uma coisa que nós brasileiros almejamos significativamente, né? Nós precisamos de um Brasil diferente do que vem acontecendo, nós precisamos de paz. Mas nós temos que entender essa paz também. E aqui explica para nós hoje. Muito bem. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Ele imitou seu pai. Se você for pesquisar um pouquinho lá na Bíblia, você vai ver que Abias, seu pai, também fez o que era reto aos seus olhos, o que já não havia acontecido anteriormente, né? Muito bem, está ali, ó. Por que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor? Assim que ele assumiu o trono, ele começou a fazer algumas coisas importantes, algumas reformas importantes. E aqui no verso 3 começa falando assim: porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. E também ordenou a todo o povo de Judá que buscasse ao Senhor seu Deus, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Não é interessante isso? É o que nós estamos fazendo hoje aqui. É o que eu quero fazer hoje aqui. Nós temos que começar a verificar no nosso lar, no nosso trabalho, o que são esses altos, o que são os postes ídolos que nós temos dentro de casa. E precisamos começar a limpar essas coisas, porque é quando nós tomarmos essa decisão sincera no nosso coração, que nós teremos condições de recebermos bênçãos especiais de Deus em nossas vidas. E vocês vão ver aqui na história de Asa como isso é uma realidade. Como isso pode acontecer. Aconteceu para Asa e tantos outros, não só reis, né, mas como sacerdotes e outros tantos filhos de Deus. Está na hora, irmãos, de pararmos de brincar com a nossa salvação, porque o tempo do fim está aí, cada vez mais perto da volta de Jesus. Ou você toma uma decisão agora por Jesus, ou Satanás vai acabar com a sua vida, e você vai perder a coisa mais preciosa que existe, que é a salvação. Temos que deixar o nosso orgulho de lado, temos que deixar a nossa dura cerviz de lado e aceitarmos as orientações de Deus em nossa vida. Pois bem, vamos continuar aqui, então no verso 5. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado.
O que são esses altares? Nós sabemos que naquela época o pessoal adorava muito ídolos, né? O que é um poste? Né? É um poste de madeira, esse poste é um poste de madeira e nele está encravado imagens de pessoas. E naquela época eles gostavam muito de adorar uma tal de... Nós vamos achar aqui pela frente, né? Uma deusa aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Azarias, não. Azarias é outro. Bom, a gente já vai achar, já vai falar a respeito dela, tá bom? Nós temos que deixar essas coisas de lado. Deus quer que nós deixemos essas coisas de lado. E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, Deus nos dá ajuda para fazer isso. Tá certo? Vamos no verso 6 lá. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhes dera repouso. Olha que coisa legal, que coisa fantástica. Houve paz na terra. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo do rei Asa, você pode procurar lá em Profetas e Reis, na página 110, a página 113, você vai encontrar essa referência sobre Asa. Tempo de paz. Sabe por que Asa teve um tempo de paz? Asa não se entregou a divertimentos e prazeres, mas se preparava para quando houvesse alguma emergência. Asa, além de amar a Deus, era um homem inteligente. E ele usava essa inteligência a favor dele. Vou dar um exemplo para vocês atual. Isso é meu pensamento, tá? Se você pensa diferente, eu respeito, mas eu vou falar o que eu penso. Deus está dando para nós, hoje, um tempo de paz. Talvez até em meio a alguns conflitos, com o tipo de governo que nós teremos em alguns anos. Quando isso aconteceu nas eleições, a primeira coisa que me veio à mente foi o cerco de Jerusalém. O povo de Jerusalém foi avisado por várias vezes o que iria acontecer. E o conselho era que as pessoas saíssem. Que quando aparecessem os sinais desse cerco, que seria muito complicado, e foi realmente, para aqueles que estudam a Bíblia e conhecem essa história, sabem que foi. Deus está fazendo o mesmo conosco hoje. Ele está dando um tempo de liberdade para nós tomarmos as nossas decisões sérias a respeito dele. Eliminarmos, tirarmos as arestas que nos afastam dele, os nossos deuses. Quais são os deuses modernos? Eu não tenho um poste ídolo lá em casa com imagem, não tenho nada disso. Mas quais são os deuses modernos hoje, irmãos? Quais são os deuses modernos? O eu, o materialismo, o secularismo, a ganância. Esses são os deuses modernos. E todo dia nós somos afetados por isso, para nós cedermos a essas coisas. É isso que importa realmente na sua vida? Se você quer ter um tempo de paz na sua família, se você quer ter um tempo de prosperidade na tua família, você precisa parar e pensar o que é que você, no teu relacionamento com Deus. Se os teus negócios não estão legais, se ele não está crescendo, não é por causa da crise que nós estamos vivendo financeira no mundo inteiro, não. Porque independente de crise, Deus pode fazer você prosperar. É Ele que faz a prosperidade. É Ele que nos dá a prosperidade. Não é o governo, não é o banco, não é nada disso. Se os bancos estiverem quebrados, Deus ainda pode te dar prosperidade. Você ainda pode viver muito bem. Você pode ter o pão de cada dia, todas as tuas necessidades. Por que nós resistimos tanto a nos entregar a Deus? Vamos continuar a leitura de Asa. Olha só, ele aproveitou esse tempo de paz, e em vez de ele ficar curtindo a vida, né? Agora estou ganhando bastante dinheiro, então vou viajar pelo mundo inteiro, vou torrar tudo, não é assim?
Não, o que é que ele fez? Olha só, verso 6, edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Né? No verso 7, disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. E então edificaram e prosperaram. Edificaram e prosperaram. Nós podemos edificar o nosso caráter, nós podemos edificar o nosso negócio, nós podemos prosperar em todas as coisas, se nós nos entregarmos a Deus. Eu trouxe aqui uma coisa que eu já li algum tempo atrás, aqui na igreja, no momento de ofertório. Deve ter pelo menos uns 3 ou 4 anos. E eu gostaria de ler novamente para os irmãos. Nós temos um problema com essa questão da teoria, da doutrina da prosperidade. Não temos? Toda vez que a gente fala aqui na igreja, ou ela é muito mal vista. Satanás é tão sacana, né? Desculpa usar essa palavra, mas ele é tão perspicaz que ele usa uma coisa muito boa, denigra, distorce isso tudo, para que as pessoas lá de fora, às vezes, não queiram se achegar a uma igreja por causa desse tal do dízimo e oferta. Não é assim? É ou não é? É assim. Mas quando nós conhecemos realmente a Deus, para nós isso não é dificuldade nenhuma. Deus é um Deus de prosperidade, irmãos. Olha só, Deus é um Deus de prosperidade. Deus é próspero em tudo que Ele fez e faz ou não? Ué. O Senhor é que concede prosperidade. Você quer saber onde é que está isso? Está lá em Gênesis 29, verso 23. Deus concede prosperidade. Né? O Senhor se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Está lá escrito em Salmos 35, 27. Por que a gente tem que trabalhar com essas coisas de maneira tão cheia de tabu? Cheio de pensamentos errados? Se você tem dúvidas a respeito disso, vá à palavra de Deus, que ela vai te revelar essas coisas. Como ser próspero, então? Como é que a gente pode ser próspero? O problema é quando a gente pensa em prosperidade, a gente pensa em dinheiro, né? Em coisas. É só isso que Deus dá? Não. Olha só. Falar, meditar dia e noite nas palavras do livro da lei. Isso vai ajudar você a ser próspero. Você precisa estudar mais a palavra de Deus. Segunda coisa, obedecer. Nós vamos ver isso hoje na história de Asa. Está lá também em 1 Reis 2:3, 2 Crônicas 31, verso 21. Nós precisamos buscar ao Senhor, não de vez em quando, não apenas quando estamos tendo alguma crise, seja qual for. Mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, Ele nos atende. Mesmo que nós estejamos afastados e de repente a gente lembra de Deus, porque estamos vivendo dificuldade, Deus ama-nos tanto que mesmo assim Ele vai te receber. Mas para que ficar sofrendo? Para que ficar sofrendo à toa? O ser humano é muito masoquista, né? Ele gosta de sofrer. Né? Quando Deus está possibilitando para a gente um monte de alegria e felicidade. Porque a gente é teimoso, né? A gente só quer fazer as coisas que eu quero fazer. Não é assim? Meu corpo é meu corpo. Não é assim? Não é assim que se fala hoje em dia? Então está aqui, vamos continuar. Ó. Descansar no Senhor. Depois que você entregou seus problemas a Deus, descanse nele. Ele está lutando por você. A Bíblia fala isso dia e noite. O nosso Salvador não dormita. Ele não dorme. Ele está constantemente, enquanto os seus servos dormem, Ele está lutando por você. Acredite nessa promessa de Deus. Quer ver como você pode ser próspero ainda? Estar na casa de Deus, amém? Estamos todos aqui na casa de Deus hoje, né? Está lá em Salmo 112, verso 3. Não esconder seus pecados, ao contrário, confessá-los e abandoná-los. A Mirtes leu para nós hoje aqui um verso muito importante que tem na Bíblia. Eu poderia chamar o segredo, mas como está na Bíblia, não é mais segredo. O segredo da prosperidade, o segredo de uma vida estável, harmoniosa, está lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o que, irmãos? Se humilhar. O que é humilhar aqui? O que é humilhar aqui?
É você reconhecer que você não é nada e que você depende absolutamente de Deus. É isso, é esse o sentido de humilhar aqui. E depois continua o quê? Quando você reconhece que Deus é tudo na tua vida, você vai fazer o que agora? Orar. Depois que você fizer essas duas coisas, aí o verso fala assim: então eu ouvirei dos céus. E vai fazer o que mais, queridos? Vai sarar a tua vida, os teus negócios. Vai sarar a tua vida emocional, a tua vida física, as tuas mazelas. É Ele quem sara essas coisas todas. Não é fantástico isso? E por que a gente não acredita nisso? Por que a gente não põe em prática isso? Por que a gente tem tanto medo de Deus? Por que a gente não consegue dar um passo, né, no escuro diante de Deus? Por que a gente faz isso? Por quê? Já parou para pensar nisso? Nós temos que pensar nisso, queridos. Nós temos que ser mais introspectivos, refletir nas coisas. É assim que eu tenho estudado a Bíblia ultimamente, né? Peguei esse versinho assim, puxa, havia paz na terra, olha que coisa legal, né? Olha só, edificaram e prosperaram. Puxa, eu quero isso na minha vida. Você não quer isso, não? Você não quer isso, não? Pelo jeito não quer, né? Porque se quisesse mesmo, você estava seguindo as ordens de Deus. Você estava tirando, eliminando as coisas que te afastam de Deus, né? Você estava tirando o seu egoísmo, né? Compadecendo pelas pessoas, imitando a Jesus Cristo. Se você quisesse mesmo isso, você estava ajoelhando todo dia, clamando pelo Espírito Santo, para que você fosse batizado por Ele. Mas não para aqui, não. Olha só, orar pela sua e pela prosperidade dos outros, inclusive do país. Isso é um exemplo que está escrito na palavra de Deus. E outra coisa muito bonita, se você quer prosperar na vida, é ser generoso. E eu conheço dentro dessa igreja aqui pessoas generosas, sabe? Pessoas generosas mesmo. Eu só não vou falar aqui porque senão alguns vão ficar com inveja. Eu não quero despertar esse tipo de coisa em ninguém, tá? Eu conheço essas pessoas, eu amo essas pessoas, eu oro por essas pessoas para que elas continuem sendo cada vez mais generosas, porque generosidade é um dom de Deus. Tá certo? Vamos continuar a nossa historinha aqui do rei Asa. Onde é que nós estamos? Edificaram, né? Verso 8. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês, que são escudos, né? E lanças. E 280.000 da tribo de Benjamim, que traziam também escudos e atiravam com arco, e eram homens valentes. Eles tinham então 580.000 homens, o exército. Agora, a pergunta é, né? Eles construíram cidades, fortificaram, construíram muros em torno das cidades. Naquela época tinha muitas guerras, né? Pequenas guerras, invasões, etc. E eles fizeram tudo isso. Uai, mas eles não acreditavam em Deus? Acreditavam, mas eu tenho que fazer tudo isso mesmo acreditando em Deus? Não é Ele que protege a gente? Você vai deixar a porta da sua casa aberta? Você vai deixar o teu carro totalmente destrancado, com os vidros abertos e a chave na ignição, aqui na frente da igreja, quando você vem ao sábado? É porque você não tem fé em Deus? É isso que significa? Não. Quem falar isso para você, não está estudando a Bíblia, não. Mesmo com aquele verso, né? Se Deus não vigiar, né? Se Deus não cuida de nós, em vão vigia a sentinela, não é isso? Deus está conosco, mas Ele quer que a gente também treine, né? A cuidar das coisas que Ele dá para nós, não é? Você não pode ficar jogando as coisas fora, tá certo? E eles fizeram isso, claro, eles poderiam ser atacados, eles podiam se proteger, né? Mas vamos lá. No verso 9, aí começa um probleminha no reinado de Asa. Zerá, um etíope, saiu contra ele, assim, do nada, né? E com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, chegou até Maressa. É o dobro praticamente o dobro de pessoas que Asa tinha no exército dele, né? E também eram homens de batalha.
Aí o que Asa fez? Ele não confiava no Senhor? O negócio estava feio, não estava? Certo? Estava muito feio. É a mesma coisa que você agora fica aí frente a um desemprego, frente a uma doença, frente a qualquer atribulação que a gente tem na nossa vida, normal que todos nós passamos. Em vez de nós nos desesperar, nós precisamos imitar o que Asa fez. Como ele andava com Deus, como ele fez modificações na sua vida, na vida do povo. O que é que ele fez? No verso 11, clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E olha o que aconteceu. Porque buscou ao Senhor nos dias da prosperidade, Asa pôde pedir socorro para Deus no dia da angústia. Não é isso? E olha o que Deus fez, verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. A fé foi recompensada. A fé foi recompensada. Amém ou não? Amém. Ah, bom. Não é? É isso que Deus quer de nós, irmãos. Ele está aqui para trabalhar, para batalhar conosco e por nós. Pense nisso. Exercite isso em sua vida. Você não será decepcionado, eu tenho certeza. Asa e o povo que estava com ele e os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados. No verso 14 fala assim: feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o temor do Senhor os havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque haviam nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos de gado, levavam ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. Olha só, quando o inimigo de Deus é derrotado, ainda Deus dá recompensa para nós. Essa recompensa pode ser de várias formas, né? Olha só o que eles pegaram. Eles se enriqueceram, eles pegaram, imagine, 1 milhão de soldados, todos eles levando muitas coisas em prata, ouro, gado, porque eles tinham que se alimentar, né? Imagina, alimentar 1 milhão de pessoas. E além de eles fugirem e serem mortos, mais da metade, ainda deixaram tudo aquilo lá para o povo de Judá. É assim que Deus age. Desde que você seja o quê? Fiel a Ele. Porque Ele sempre será fiel a nós. A fidelidade é algo tremendamente importante no nosso relacionamento com Deus em todas as coisas. Muito bem. Então nós vimos no verso 14 algo tremendamente importante. Houve primeiramente uma reforma na vida do povo, na vida de Asa. E é o que nós precisamos hoje. Reforma na nossa vida. Reforma. Tenho certeza que todos nós precisamos. Eu preciso. Eu tenho meus medos, tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus limites, e eu preciso de Deus tanto quanto qualquer um de nós aqui. Vamos para o verso 15 agora. Veio a aprovação de Deus pela obediência. Olha que interessante. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Não é legal isso? Eu acho isso daqui assim, e não é o único verso na palavra de Deus que fala sobre isso. Tem vários outros. Se você me buscar, você vai me encontrar. Buscar e me achareis, não é? Se você retornar a mim, eu retornarei a vós. Então por que a gente quer ficar no sofrimento? Não é? Fala sério.
Pare para pensar um pouco na sua vidinha. Ela está tão boa assim, né? Está tão boa assim? Está tudo assim a mil maravilha, você não tem encrenca em casa, o trabalho está legal, o dinheiro está dando para tudo, ainda sobra, né? Está assim a sua vida? Você precisa parar para pensar, querido irmão, pensar nessas palavras. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Muito bem. E aí veio um conselho, né? Isso está acontecendo sim, está acontecendo igual nos nossos dias, cheio de ansiedade, se eu vou estar empregado, se eu não vou à toa, se eu vou conseguir arrumar emprego, se eu não vou conseguir, se eu vou conseguir sustentar minha família, é doença, é separação, etc. Mas aí vem o conselho desse profeta, né? Ele falou assim, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo isso, pois asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar de Deus. Não é isso que a gente está precisando fazer na nossa casa? Eliminar as abominações e refazer o altar na nossa casa para adorarmos ao nosso Deus? Que abominações são essas? Vocês sabem o que é uma abominação? Eu trouxe aqui algumas coisas para nós. Quer ver? Abominação é tudo aquilo, eu anotei aqui na Bíblia, quando uma pessoa rejeita a Deus, presta atenção, o que é abominação? Quando uma pessoa rejeita a Deus e se entrega totalmente ao pecado, sem se arrepender, sua vida se torna repugnante para Deus, pois destrói tudo de bom que Deus criou na pessoa. Interessante isso, né? Graças a Deus, eu tenho certeza que mesmo que nós vivamos em pecado, algum de nós aqui, nós não estamos nos entregando completamente ao pecado. E temos nos arrependido. É isso que fala lá no verso de Crônicas 7, verso 14, né? E se arrepender dos seus maus caminhos e confessar, aí eu vou sarar a tua terra. Isso existe, isso é verdade, né? Isso acontece, né? Bom, eles fizeram isso, renovaram o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel deserdaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Lembra que eu falei no início que o reino de Israel havia partido, havia se dividido? 10 tribos ficaram para o norte, 2 tribos ficaram para o sul, não é isso? Certo? Alguns que moravam perto lá, dessas outras tribos que se afastaram de Judá, eles começaram a ver que Deus estava abençoando muito mais a eles do que Israel, porque o reinado de Israel naquela época estava completamente fazendo tudo o que desagradava a Deus. E eles deserdaram o reino do norte e se voltaram para o reino do sul. Não é? Aqui está escrito assim, certo? Naquele dia ofereceram um sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma. Olha só, o despojo pode representar o que para nós hoje, queridos? Vamos lá. O que é o despojo para nós hoje, na nossa era moderna aqui? É aquilo que nós estamos ganhando, não é? Do nosso trabalho, da dureza na nossa vida. O que eles fizeram mesmo? Eles trouxeram o dízimo e as ofertas. E sabe mais o que eles fizeram? Olha só, lá no verso 14 fala assim, olha, jubilaram ao Senhor em alta voz com júbilo e com clariz e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento. Eles renovaram a aliança com Deus, né? E juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda a parte. Se você quer ter paz na tua vida, nós vamos fazer uma aliança agora. Vamos fazer uma aliança agora? Vamos renovar a nossa aliança com Deus? Que aliança que você vai renovar agora com Deus?
Ih, não entenderam nada do que eu falei até agora, né? Fidelidade. Fidelidade não é só no dízimo e nas ofertas, não. Fidelidade em todas as partes. No sábado, no casamento, nos relacionamentos, no trabalho, com você mesmo, com a tua igreja, com Deus. É em todas as áreas. Vocês topam fazer isso hoje? Pode levantar a mão bem alto. A não ser que você esteja com um problema no ombro, mas pode levar bem alto. Pode? Isso. Renovaram a sua aliança com Deus? Então vamos fazer o que o povo fez? Vamos cantar? Vamos agradecer a Deus pela bênção e pela misericórdia dele? Nós vamos cantar um hino agora, o hino número 14. Aí eu convido toda a equipe da música e nós vamos louvar a Deus nesse momento, tá certo? Nós estamos renovando os nossos votos para com Deus de fidelidade, tá certo? Nós estamos renovando. Te peguei, né? É assim que você está pensando? Se você não quiser fazer, você não é obrigado a fazer. Deus não obriga nada. Quem obriga é o diabo. Deus não obriga nada. Ele não vai lá e pega você na marra para fazer as coisas, não. Deus, ele te orienta. E você aceita ou não. Esse é o livre-arbítrio. Então, aqueles que quiserem realmente fazer um concerto com Deus de fidelidade, nós vamos cantar esse hino agora, tá? Com alegria, na esperança de tudo aquilo que Deus vai fazer por você daqui para frente. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doa toda eterna graça, enche-nos o teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém? Você acabou de firmar o seu relacionamento com Deus, a sua fidelidade com Deus. Amém? Mas vamos continuar um pouquinho. Não terminamos ainda. Se você quiser sentar, pode sentar. Está quase no fim, tá? Ai, ai. Olha só. Quando a gente toma uma decisão importante na vida, de seguir a Deus, sempre tem alguém para atrapalhar, não tem? O diabo usa pessoas, situações para nos atrapalhar. E sabe quem que estava atrapalhando toda essa modificação que Asa fez? A mãe dele. A mãe dele. Ele teve que depor a mãe do posto de rainha mãe. Tirou ela, deixou de lado, porque ela estava atrapalhando as coisas. E às vezes dentro de casa, quando você quer fazer uma coisa boa, ou dentro da igreja, está lá, né? Você quer se entregar a Deus, está lá o nosso inimigo atrapalhando. Mas a Bíblia fala que a gente deve resistir, porque ele vai fugir da gente, não vai?
Muito bem. Infelizmente, queridos irmãos, nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos, disfuncionais, como fala a lição. E Asa pisou na bola. Pisou na bola. Olha só, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel. Olha só, luta entre irmãos, né? Contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Ele impediu que os do reino do norte viessem para cá, para o reino do sul, o do sul fosse para lá. Tá certo? Então Asa fez uma coisa muito complicada e errada. Ele tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti. Quando você tira aquilo que pertence a Deus para usar, porque você tem medo de passar dificuldades, sofrimento, você está quebrando a tua aliança com Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus pede de nós os 10% de dízimo, mas a oferta também faz parte. O que Ele coloca na oferta é que você pode fazer o quê? Dar aquilo que você deseja no seu coração, conforme as tuas bênçãos. E olha, nós somos muito bem abençoados. Muito bem abençoados. Eu quero mostrar uma estatística que o pastor que pregou no sábado passado, pastor Eduardo, isso. Eu não consegui participar dessa estatística, Adriana, porque não dava nunca certo. Tá? Mas a amostragem que ele conseguiu da nossa igreja aqui foi bem significativa, foi bem mais de 100 irmãos. Nós temos uns 300, né, frequentadores da igreja aqui. Oi? Tá? Então a amostragem ela é significativa. Olha, eu vou falar algumas coisas aqui que eu achei interessante, que ele, nas perguntas dele, ele chegou a conclusões aqui e fez. Depois a gente vai mostrar isso para vocês, até passar isso num papel, coisa assim. Você tem alguma fonte de renda? Sim, mais de 78% da igreja tem fonte de renda. Tá certo? Pergunta até o grau de escolaridade, a gente não sabia não, mas aqui na igreja a gente tem mais de 66% de pessoas com nível de escolaridade superior. Né? Mais de 90%, deixa eu virar ao contrário aqui, que daí fica melhor. Né? 96% dos membros dessa igreja aqui são batizados. A faixa etária aqui, ela dá entre a faixa de 35 a 49 anos, representa quase 30%. Né? Eu já fiquei agora numa faixa menor, né? Depois do aniversário aqui, na faixa de 17%. Né? Tá, ok? Então ela é dividida assim, tem bastante jovens na igreja. Aí ele pergunta aqui, você tem o hábito de ler a Bíblia? Tá certo? 61,9% responderam todos os dias, amém? Amém. Mas infelizmente ainda 35% daqueles que responderam que pertencem a essa igreja não fazem isso. Não é triste isso? É triste. Aí depois fica que nem Asa, né? Pisa na bola. Né? Você tem o hábito de orar? Olha só que legal. 82% dos membros que responderam, amém por isso, né, Fred? Tem o hábito de orar todos os dias. E quase todos os dias, 11%. E aí vai caindo, né? Tem poucos que quase não oram. Você tem estudado a lição da escola sabatina? Olha só que interessante. 82% tem estudado. Né? Ó, para a escola sabatina aqui. Será que é isso tudo? Tomara que seja, né? 19% não. Tá? Você estuda a lição da escola sabatina? Aliás, desculpa, eu errei aqui. Se você tem a lição da escola sabatina, 82% tem. Agora tem uns que têm e não fazem nada com ela, né? Fica pegando poeira lá. Né? Você estuda a lição da escola sabatina? 57% só.
57%. Que feiura, né? Bom para aqueles que estudam, porque estão aprendendo um monte de coisa. Eu vou falar para vocês, minha vida espiritual tem se transformado pouco a pouco por causa do estudo da lição. Eu dou graças a Deus porque eu sou professor da escola sabatina, porque me ajuda muito a entender e aprender, e eu busco colocar em prática isso. Não coloco tudo em prática, mas Deus aos poucos vai mudando essas coisas, né? Você faz o culto familiar todos os dias, só 31%. Isso é triste. Alguns 29% só no pôr do sol de sexta-feira. Aí chega na parte lá do bolso, né? Com relação à guarda do sábado, 90% das pessoas tentam guardar o sábado corretamente. Amém por isso. Você procura ser fiel nos dízimos? A igreja do Jaraguá, ela é um diferencial aí. 77%, quase 80% na realidade, dos membros dessa igreja são fielmente nos dízimos nesta igreja. Amém? Amém. Só que, infelizmente, irmãos, o hábito de dar ofertas é que atrapalha. Né? Todos os meses, 49% dão ofertas. E 40% entrega aleatoriamente. Muitos deles só entregam na salva. Não tem um plano de ofertas que realmente faça diferença. Olha só. Nós vivemos nessa casa aqui. Não vivemos? Essa aqui não é a casa de Deus? E a casa de Deus está passando por uma transformação. Começamos lá por baixo. Os departamentos infantis que cuidam tão bem das nossas crianças aqui, estavam necessitando de mudanças lá. E isso está acontecendo. Agora, sem oferta, não tem condição. Não tem como. Eu vou contar uma rápida experiência, irmãos. Pena que a gente não vai conseguir fechar toda essa história hoje. O tempo está indo. Mas olha só. Eu tenho 61 anos de idade. E eu fui aprender realmente a ser fiel no dízimo e ter um plano de oferta com Deus há uns 4 anos atrás só. Infelizmente. Passei tantas dificuldades na minha vida sem ser necessário. Não aprendi isso dos meus pais, infelizmente. Eles não me passaram isso. Mas não critico eles por isso, não. Deus tem misericórdia de todos nós. E eu vou contar para vocês. Depois que eu entendi realmente qual que é o verdadeiro sentido dos dízimos e das ofertas, o meu coração mudou. Eu não tenho nenhum pingo de receio de devolver os meus dízimos a Deus. Nenhum mesmo. Estou falando sinceramente do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Tá? Não me pesa mais aquilo lá. Antes disso, eu entregava o dízimo com dor. Sabe, com dor? Né? Sabe aquele negócio de negociar com Deus? Ó, se Deus, estou devolvendo, vê se dá né? Precisa minha conta aqui aumentar, meu trabalho está complicado, não é assim? Mas o meu coração mudou. É outro. Certo? É outro. E eu fiz um pacto com Deus. Eu comecei dando 1%, depois 2%, falei, chega disso, é muito pouco, Deus me dá tanto. Aí eu fiz um pacto com Deus, todo mês eu devolvo 5% do meu dízimo. Mas eu não tenho um trabalho remunerado só com CLT, eu tenho um trabalho também autônomo, atendendo os meus pacientes. Aí eu fiz um plano diferente com Deus. Além do dízimo, eu dou 10% da oferta de todos os meus pacientes. E Deus já está tentando me convencer aqui a fazer um pouquinho diferente com o outro. Tá? E uma coisa eu posso dizer para vocês, e minha mulher é testemunha, e muitos membros dessa igreja, não tem faltado nada para nós. Segundo semestre do ano passado, eu perdi mais da metade da minha carga horária, onde eu dou aula, lá no curso de medicina na Faminas. Mais da metade do meu salário. Num mês inteiro. Num semestre todo. Isso faz diferença ou não faz no bolso? E eu vou falar para vocês que não faltou nada. Absolutamente nada. Até para o sepultamento da minha mãe, Deus foi tão misericordioso que Ele dirigiu as coisas de uma maneira tão fantástica que deu tudo certo. Sem correria, sem estresse, apenas o sentimento da perda. Mas Ele já tinha providenciado tudo. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus.
Não tenha dúvidas. Sabe o que atrapalha a gente na vida? Medo e dúvida. Eu vejo isso nos meus alunos todos os dias de prova. Eu falo para eles, porque a ciência fala assim, tudo que você estudar, e na hora que você vai responder a pergunta, o teu cérebro já fala. O meu maestro fala isso. Vai na música, no tom, porque o teu cérebro sabe o tom, não é assim? Não é assim? E é assim também na aprendizagem. Aí eles ficam com dúvida, duvidam deles e erram. E eu pergunto na palavra, por que trocou? Por que trocou? Por que riscou que era o certo pelo aquilo que não era o certo? Nós fazemos isso com Deus direto. Não tenha medo de confiar em Deus. O pobre Asa aqui pisou na bola sim. Ele pegou o que não deveria ter pego. Ele confiou naquilo que não deveria ter confiado, que eram em homens. Ainda mais homens que não participavam nem da fé dele. E Deus vai e manda um outro profeta lá, Anani, e cobra dele isso. Por que você fez isso? Sendo que você confiou em mim, você não foi prova suficiente. Não foi prova suficiente. Aquilo que eu fiz por você, contra 1 milhão de soldados. Deus tem provado para nós a cada dia o quanto que Ele tem sido misericordioso e quanto Ele tem sido fiel para nós. Por que nós vamos continuar não sendo fiéis a Ele? Não tendo espírito de gratidão a Ele? Ore em sua casa. Faça uma aliança com Deus. E Deus vai honrar, desde que você honre a sua aliança. Mas sabe como é que Asa morreu? No 39º ano do seu governo. Eu achei muito estranho. No 39º ano do seu reino, caiu Asa doente dos pés. Eu fiquei pensando, puxa, artrose não pode ser. Né? Diabetes, sei lá, né? Não conheço bem a alimentação naquela época, né? Aí eu pensei, talvez uma trombose venosa profunda, que era mais possível, né? Que pode levar à morte também, ainda mais naquela época, que não tinha todo o conhecimento, essas coisas, né? Mas ele morreu disso. Né? Foi enterrado, tá certo? Junto com seus familiares. E ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Meus médicos aqui. E agora, hein? O que a gente fala? Né? Não confiou nos médicos. Não tem gente que pensa assim? Ah, eu tenho câncer, mas eu não vou no médico, não. Não é assim? Eu tenho problemas emocionais, mas não vou procurar os psiquiatras e os psicólogos, né? Eu vou resolver o troço só com Deus, tá certo? Mas sabe qual que foi o problema de Asa nessa questão? Aí eu entendi isso graças ao comentário adventista aqui na Bíblia. Fala assim, ó. Asa falhou, não foi por confiar nos médicos, não. Aliás, Deus colocou os médicos, os fisioterapeutas também, viu? Tá certo? Para cuidar das pessoas. Asa falhou ao não reconhecer o poder de Deus para curar enfermidades. E Deus usa os médicos e os outros profissionais de saúde para nos curar, sim. Mas você tem que confiar neles e em Deus. Não adianta chegar lá e falar, só vou fazer isso aqui, só vou fazer um tratamento naturalzinho, confiar em Deus, que tudo vai dar certo. Não funciona assim as coisas. Você tem que ter o pé no chão, irmãos. Tem que ter o pé no chão. Deus deu habilidades e qualificou pessoas para te ajudar a resolver isso em todas as áreas. Confie em Deus, peça para Ele que te dê a pessoa certa e Ele vai te ajudar. Tá certo? O meu recado essa manhã é esse, queridos. Fidelidade. Ao exemplo de Asa e tantos outros exemplos no nosso Facebook de verdade, tá certo? Que é a palavra de Deus. E eu acabei não falando a lista de abominações, mas não precisa, está lá em 1 Coríntios, está lá em Apocalipse, vai lá, é fácil, você vai achar a lista, e vê se você encaixa em alguma daquelas, ou se você está salvo completamente, não tem nenhuma daquela lá, porque a lista é grande, né? Mentirosos, quantos não mentem aqui? A Bíblia fala que os mentirosos não vão estar no céu. Aqueles que gritam, né? Sabe, a pessoa que não tem argumento, ela grita, não é assim? A pessoa que tem argumento, ela conversa. A pessoa que não tem argumento, ela grita. Gritaria é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Né? Lá tem uma lista enorme. Vai lá, leia. Vê em qual delas você está se encaixando, ajoelhe e peça a Deus para mudar a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos torne generosos como Ele é conosco. Reconheça isso. Reconheça isso. Tá? Faça seu plano com Deus de ser fiel no dízimo, mas faça um plano de fidelidade nas ofertas. A igreja precisa concluir essa obra.
para pregar melhor o Evangelho. E ela conta com quem? Conosco, que moramos nessa casa, que vivemos nessa casa. Que Deus abençoe a cada um, é a minha oração. Coloquemo-nos em pé. Deus amado, Deus bendito, honra o seu nome, ó Deus, é o que nós queremos dar nesta manhã, louvores e adoração apenas a Ti. Queremos agradecer por Tua infinita misericórdia, Deus, e clamamos que Teu Santo Espírito seja derramado em cada coração, a cada alma aqui presente, e que nós ouçamos esta voz, ó Deus, dizendo aquilo que devemos fazer, e não tenhamos dúvida, mas exerçamos assim, ó Deus, a verdadeira fé, e teremos certeza que ela será recompensada por Ti. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Despedir-nos, bom Pai, com Tua paz, Seu santo amor, guia os nossos passos no caminho da verdade, resplandece em nós